tarde, meus amigos. Boa tarde a todos que acompanham o nosso canal, aqui o canal do professor Robson Barbosa, que é direcionado à comunidade do Instituto Federal de São Paulo e a toda a comunidade em geral. Obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo mais uma vez. Eu trago para vocês um novo vídeo. Hoje o vídeo acabou ficando com um formato um pouco diferente. Tivemos problemas técnicos na gravação e acabamos usando um outro software para gravar e ocorreu que então ele não vai ficar com aquela cara tão normal como os outros vídeos nossos, onde todos os debatedores, né, os membros do bate-papo estão presentes ao mesmo tempo e as imagens elas ficam intercaladas, conforme quem estiver falando. Né? Mas, ok, o vídeo ficou bom, ficou ótimo, e o importante é o conteúdo. Né? Então participaram eu, o professor William Amalho Feitosa, que praticamente conduziu o bate-papo nessa segunda forma de gravação, o professor Rodolfo Butcher, e tivemos um convidado especial, que é o professor Lisandro Brandão, falando sobre um projeto do governo de São Paulo sobre a revitalização do Rio Pinheiros. Né? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse projeto, ver o que ele traz de interessante para a cidade de São Paulo, e aí conseguimos abordar também aspectos de políticas públicas, e políticas de Estado, políticas de governo, com um bate-papo de política de gestão pública bastante interessante. Espero que vocês gostem. Antes do início do bate-papo, nós vamos ter a nossa vinheta e eu espero que vocês gostem. Se não são inscritos, já se inscrevam, deixem um like e até mais. Um grande abraço. Olá, hoje nós temos mais um evento do Vamos Juntos, do canal do professor Robson, e hoje nós vamos ter um debate com um convidado ilustre, Lisandro Brandão. Ele é ex-aluno do Instituto Federal, na época que se chamava Escola Técnica Federal. Fomos contemporâneos, ele fez um curso de tecnologia, né, de técnico em edificações, e depois seguiu uma carreira diversa, onde nossos caminhos acabaram se encontrando. Fizemos administração de empresas juntos na USP. Depois disso, ele fez um mestrado profissional em finanças na FGV, e hoje tem uma carreira bastante sólida em fundos de investimento, né? Também temos hoje o Robson, professor proprietário aqui do nosso canal, nosso grande colega aqui do Instituto, e o professor Rodolfo. Né? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, professor William, professor Robson, professor Rodolfo, aí pelo convite e pela oportunidade da gente bater esse papo hoje. Obrigado, William. Então, hoje nós vamos falar sobre um projeto em particular, aproveitando esse momento em que nós estamos com as inscrições abertas para o curso de pós-graduação de gestão de projetos do Instituto Federal do Campus Pirituba. Inscreva-se, as inscrições começam no dia 24 de março. Nós vamos falar sobre um projeto que foi concebido pelo governo do Estado. Há muitos projetos interessantes em todas as esferas do setor público, mas esse em particular nós nos dedicamos a estudar um pouco. Né? Então, é um projeto que se chama Novo Rio Pinheiros, né? Um projeto que apareceu na imprensa, que há alguns vídeos explicando um pouco sobre ele, e nós nos dedicamos a estudar ele um pouco. Então, eu queria que agora o professor Lisandro conversasse um pouco com a gente sobre ele.
As suas impressões sobre o projeto, Lisandro. Bom, professor William, como eu moro perto da região, né, assim que eu fiquei sabendo do projeto, eu passei a acompanhá-la com um pouco mais de detalhe, né? Confesso a vocês que eu fiquei bastante entusiasmado com a possibilidade da gente ter o rio com uma água mais limpa e com as margens mais bem cuidadas. Alguns resultados, ainda que superficiais, já estão aparecendo, né? As pessoas, por exemplo, que utilizam a ciclovia dessa parte mais sul do Rio Pinheiros, aqui entre, digamos, o Morumbi e o Itaim, já comenta, por exemplo, que o cheiro do rio melhorou bastante, né? Que era um sinal de poluição muito mais extrema anteriormente. E eu, enfim, como sou paulistano, moro aqui na cidade desde que eu nasci, sempre gostei muito de pesquisar o tema de urbanismo e analisar um pouco a história de todos os projetos que a gente teve, né? Alguns mais bem sucedidos, outros infelizmente nem tantos, mas sempre procurei pesquisar bastante a respeito do assunto. E novamente entrando aqui na discussão do Rio Pinheiros e do projeto chamado Novo Rio Pinheiros, acho que a gente tem aqui algumas coisas bem interessantes para conversar hoje. Né? Primeira assim, pensar que isso aqui é um chamado projeto estruturante, né? Quer dizer, você tem uma alocação de capital bastante vultosa, e o impacto desse projeto na sociedade, na cidade, especialmente na região onde ela está inserida, é bastante importante. E aí vem uma série de discussões, né? E uma série de interesses que eventualmente estão por trás desse projeto, né? Eu acho que vale a pena a gente contextualizar, porque recentemente na história da cidade de São Paulo houve a tentativa e vários projetos de revitalização de determinadas regiões da cidade de São Paulo. E boa parte deles, eu acho que o sucesso deles foi muito pequeno, né? Então a gente teve, por exemplo, o projeto da Nova Luz, que na verdade o objetivo era revitalizar a área de Santa Efigênia, e como a gente sabe, não deu muito certo, né? Também tem a região ali, tem o projeto de recuperação do Largo da Batata, e pelo menos a percepção que eu tenho e a opinião de muitos urbanistas e arquitetos que eu vi, é que os resultados observados ali naquela região foram muito tímidos vis-à-vis o que se esperava inicialmente. E aí, acho que assim, tendo esse histórico recente como ponto de partida, a dúvida que fica de uma parte razoável da sociedade é se, em primeiro lugar, esse projeto vai ser bem sucedido, se ele vai ter sucesso ou não, do ponto de vista da despoluição do rio, né? E o quão ele é cosmético. Acho que essa aqui é uma discussão bacana para a gente ter. E depois, aí eu não sei se a gente vai ter espaço e tempo para isso, é fazer uma análise um pouquinho mais longa sobre todos esses projetos estruturantes, esses projetos urbanísticos, especialmente aqui pensando na realidade da cidade de São Paulo, por que eles deram certo ou não. Então, acho que aqui é uma sugestão aqui de conversa para o nosso tema de hoje. Maravilha, uma boa sugestão aqui para a nossa próxima rodada de contribuições. Então, eu vou convidar agora o professor Robson para fazer suas considerações sobre o projeto. Obrigado, professor William, obrigado pela presença, professor Lisandro. Acrescento aos exemplos que você deu, Lisandro, a questão do Anhangabaú, também passou por uma revitalização agora há pouco, e acrescento também, claro que uma obra de muito menor monta, mas a questão do muro da USP, né, que nos é tão cara aí, certo que é uma obra que é polêmica até hoje, né, com vandalismo, né, os vidros quebrados, e algumas investigações indicam que não é um problema técnico, é realmente uma questão de vandalismo. Quer dizer, será que parece que a nossa cidade não estava preparada para termos um muro de vidro, né? Simplesmente você põe o vidro,
as pessoas quebram o vidro só pelo prazer de verem o vidro quebrar, né? Ou só pelo prazer de ver a obra quebrada, né? Então, temos essas intervenções, né? O projeto original do novo Rio Pinheiros, apesar de ter captado, parece que captou 280 milhões, né, para poder concessão daquela parte que você falou da usina de traição, não é isso? Usina de traição, Leandro, que você falou? Usina de traição, exatamente. É uma região super valorizada, né? Aquela região é excelente, até talvez com shopping ou coisa do tipo. Mas o investimento inicial do projeto é de 70 milhões, que é claro que para a pessoa física, quem está nos assistindo, puxa, 70 milhões é uma fortuna, claro que imagino que para qualquer... Bom, para vocês eu não sei, para mim seria uma fortuna, né? O William é uma pessoa abastada, e 70 milhões ele, né, usa num jantar de final de ano, né, quando tem Réveillon na casa dele e tal. Mas, brincadeira, óbvio, né? Mas para projetos urbanos, 70 milhões não é muita coisa, né? Não é um valor tão grande para uma obra que causa um impacto numa região. Você falar uma obra urbana de 70 milhões você mal constrói um prédio. Né? Um prédio bom de apartamentos, aí, de 3 dormitórios, com 15 andares, você vai gastar mais do que isso para construir. Então, nós estamos falando do orçamento de um prédio, né? O que você pode causar de impacto? Então, eu fico aqui pensando, Lisandro, se isso aí não é, eu não vou usar o termo, né, desculpa, mas é uma justificativa para um projeto comercial na usina de traição. Porque 70 milhões é um valor muito pequeno, né? Eu diria que para projetos urbanos é um valor muito pequeno mesmo. Principalmente quando a gente fala de questão de saneamento. Obras de saneamento são muito caras, porque requerem cavar túnel, tubo, obras de infraestrutura. Né? Não é como, por exemplo, iluminação urbana. 70 milhões de iluminação urbana, você urbaniza dezenas de ruas, né? Mas saneamento básico, não. Então, eu gostaria de ver do projeto, né, um pouco mais detalhado o que é que vem junto em retorno para a população. Mas, ok, mas veja bem, também eu não sou uma pessoa assim, retrógrada, pelo contrário, eu sou muito positiva na participação da iniciativa privada. Eu sou realmente muito a favor disso, por PPPs e por parcerias. Se a proposta do projeto olha, temos uma usina de traição e ela só está trazendo despesa, não tem mais função nenhuma, e ela só traz gasto, vamos colocar aquilo para funcionar. Ok, também acho. Eu prefiro aquilo sendo entregue numa parceria público-privada, ou numa concessão e funcionando como um shopping, do que eu ficar gastando dinheiro dos meus impostos para manter aquele prédio em cima do rio que não serve para nada. Eu também sou a favor disso, né? Mas eu gostaria que fosse uma coisa um pouco mais clara, né? Não, olha, a proposta é essa mesmo, nós queremos fazer um shopping lá. Ok, vamos pôr 280 milhões no bolso da prefeitura, usamos isso para outros projetos, ou para qualquer que seja amortização de dívida pública, ou o que quer que seja, sem problema nenhum. Né? Então, eu gostaria de ver um pouquinho mais do que esse projeto se propõe. Né? Quando eu olhei o número de 70 milhões, pode ser que eu esteja enganado, mas eu olhei no site do governo, estou olhando no site do Desenvolve São Paulo, né? Então está lá a notícia, Desenvolve São Paulo investe 70 milhões no projeto do novo Rio Pinheiros. Isso é um valor pequeno para esse tipo de obra. Mas, volto a dizer, eu realmente sou muito a favor, já declaro aqui que eu sou muito a favor da parceria privada, de que esses espaços urbanos que não estão trazendo benefício para a população, que só estão custando os nossos impostos, que a iniciativa privada, se tiver interesse, pague por isso, use esses espaços e a coisa se desenvolva, né? Eu sou muito favorável a isso. E, William? Muito bom, muito bom. O Lisandro gostaria de fazer uma parte, quer falar? Vamos lá. Só queria fazer uma observação, professor Robson. Hoje, a função da usina elevatória de traição, mesmo com a concessão, né, ela continua muito importante, porque eu não sei se vocês e a nossa audiência sabem, né, mas originalmente o Rio Pinheiros, a nascente do Rio Pinheiros é na região entre as represas de Guarapiranga e Billings, e ele desembocava no Rio Tietê, tá? Houve um projeto desenvolvido na década de 20 e 30, onde o curso do rio foi alterado, né? E a usina elevatória, até o nome, usina elevatória de traição, ele existe para fazer uma correção do nível do curso do rio.
entendeu? Então, ali, você tem uma elevação de cerca de 5 metros do nível do rio, e novamente, depois que passa ali Santo Amaro, já se aproxima da represa Billings, existe uma nova usina elevatória, que faz uma nova elevação de, se eu não me engano, cerca de 20 a 25 metros, para aí sim o rio, entre aspas, desembocar na represa Billings, que era o projeto original. Né? Então, desculpa? Eu queria só fazer um comentário rápido. Claro. Não, então, inclusive, quando o Rio Pinheiros ele é jogado na represa, né, eu velejo lá na Guarapiranga, nós temos um barco lá na Guarapiranga, e todo mundo fica louco da vida, porque todo aquele esgoto do Rio Pinheiros vai para a represa, né, vai lá para Guarapiranga, né, e aí a gente consegue ver a mancha do Rio Pinheiros avançando na água da Guarapiranga, assim, a olhos vistos, né, a água meio marrom da Guarapiranga, é uma água lamacenta, mas você vê a água negra, né, de poluição. De poluição tem um nome lá, chorume, né, com aparência de chorume avançando sobre a Guarapiranga. É terrível mesmo, né? Mas... Então, acho que assim, acho que a grande vantagem, entre aspas, desse projeto é que ele, em primeiro lugar, ele não depende da entrada, da injeção direta de recursos do governo do Estado de São Paulo. Né? Por que nós vamos ter aqui, basicamente, são 3 principais agentes, e todos eles, de certa forma, privados. O primeiro, né, e na verdade é o eixo principal do projeto Novo Rio Pinheiros, é a ligação de cerca de 500 mil residências ou estabelecimentos, ligação de 500 mil residências para terem coleta e tratamento de esgoto. Então, não sei se vocês sabem, mas a bacia do Rio Pinheiros, hoje ela comporta cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas. Vocês imaginaram o seguinte, se cada casa tiver ali entre 3 a 4 pessoas, estamos falando aqui entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que não tinham ou esgoto coletado ou esgoto tratado. Né? Esse tratamento, né, ou melhor dizendo, essa infraestrutura está sendo feita hoje pela Sabesp, que apesar de ser uma empresa de controle e capital estatal, ela é uma empresa, por exemplo, de capital aberto em bolsa, né, uma empresa de capital misto, e ela tem instrumentos para poder se financiar, para poder captar os recursos que vão ser necessários para essa obra. Né? Então a gente aqui está resolvendo um problema importante da poluição do rio. Né? Diferente de iniciativas anteriores, como por exemplo foram adotadas aí alguns anos atrás e que não deu certo, né, que é o sistema de flotação, em que desde o começo o prognóstico era que não ia dar certo, porque ele não tratava do problema na fonte, literalmente, que no caso é a geração do esgoto. A gente tem uma segunda parte desse projeto, que seria uma requalificação ou uma reforma das margens do rio, e que isso vai ser feito integralmente por capital privado. Né? Já foi feita uma concessão para que isso aconteça, o início da reforma já começou, né? E a previsão é que ela termine até o final do ano que vem. E aí a gente tem uma terceira parte, que é feita por uma outra empresa, que aí, professor Robson, é o que você falou, que é a concessão de alguns equipamentos urbanos, no caso a usina elevatória de Traição, onde o uso daquele edifício ele vai passar por uma requalificação, passando a receber restaurantes, shoppings, existe até uma previsão de um museu do automóvel ali na usina. Né? Eu acho que aqui, pessoal, o que é bacana da gente discutir nem é tanto a questão do funcionamento, do financiamento do projeto, mas sim se a gente consegue ter uma pista se ele vai dar certo ou não. Porque, novamente, como a gente falou no começo, né, houve várias iniciativas recentes que, infelizmente, elas não foram eficientes. No caso aqui, e essa é a minha opinião pessoal, a chance dele dar certo ela é bem maior do que esses outros projetos que a gente comentou agora há pouco, por 2 razões. A primeira é de cunho social. Existem aqui 2 coisas diferentes
que estão presentes agora, né, não exatamente agora, mas assim no passado recente da cidade, e que não estavam, por exemplo, não estavam presentes na questão, por exemplo, da Nova Luz. A primeira é o seguinte, né, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, eles viraram símbolos da cidade, né, e a despoluição desses rios, ela está na agenda da cidade há 30, 40 anos quase, né? Há mais ou menos uns 30 anos que o governo estadual, de fato, começou um processo de despoluição eficiente dos rios. Então, isso, acho que assim, despoluir o rio é uma obrigação que todos nós sentimos. O segundo é como a população cada vez mais demanda áreas de lazer, e nesse caso aqui você ter uma área de frente para o rio, a jardinada, que é uma coisa que todas as grandes cidades do mundo têm, ela também passa a ser uma demanda de uma parte importante da sociedade. Então a gente tem aqui um elemento importante que a gente não via, por exemplo, na questão do Lago da Batata ou da Nova Luz. O segundo elemento, que esse talvez seja até mais importante, é o elemento econômico. Por quê? Não sei se vocês conhecem essa região, né? Especialmente a região que vai ali do Itaim, Vila Olímpia, até passando aqui perto do bairro do Morumbi. Houve nos últimos 20 anos uma construção de prédios, especialmente comerciais de alto padrão, que foi absurda. Então, se a gente somar, né, o VGV, que é o valor geral de vendas desses empreendimentos, nós estamos falando de coisas da casa de dezenas de bilhões de reais. E aí, o que é interessante para esse setor, para esses interesses econômicos? Você precisa ter uma região que, de fato, seja atraente e que vai otimizar, vai maximizar ainda mais os investimentos feitos ali. Então, na minha concepção, por conta desses dois elementos que eu acabei de descrever, a questão social e a questão econômica, ela vai ajudar, vai fazer com que esse projeto ele tenha um sucesso que é diferente das outras intervenções urbanísticas que ou a Prefeitura ou o Estado de São Paulo tentaram fazer na cidade de São Paulo nos últimos 20, 30 anos. Show de bola. Nesse sentido, eu queria aqui trazer o Rodolfo para a conversa. O Rodolfo acabou de tomar um cafezinho ali, eu estou vendo que ele está agora no pique para contribuir conosco. O Rodolfo, olha só, esse projeto ele fica ali na região do Rio Pinheiros, né? Uma região que é ladeada por ciclofaixas, e as ciclofaixas são, sem dúvida, uma conquista de um grupo que se organizou e lutou bastante para conseguir, né? Que são o conjunto aí de ONGs ligadas ao ciclismo na cidade, o que inclusive mudou o nosso plano diretor da cidade, incluindo metas para a construção de ciclofaixas e tudo mais. Nesse projeto foi criado um conjunto de lugares onde é possível guardar a bicicleta, onde vai ter cafés para os ciclistas se encontrarem, e tem até uma ponte flutuante para as pessoas atravessarem o rio a partir da bicicleta. Além disso, nós temos esse aspecto que o Lisandro mencionou, que é o reaproveitamento de alguns espaços que estão deteriorados ali naquela região, como uma ponte desativada e a própria usina de Traição. Como você acredita que esse tipo de projeto contribui para melhorar a qualidade de vida na cidade, e você acha que isso indica que há um bom nível de planejamento na cidade? Eu estava preparado para participar mais com relação à usina da Traição, mas eu acho que o Lisandro explicou o que eu gostaria de perguntar para ele, inclusive, com relação a qual era... eu sabia da função da Traição, mas não sabia o que ela vai virar com esse projeto. Mas é muito interessante, isso vale um aprofundamento desse estudo aí. Mas... tirando a questão do saneamento, certo? Indo só para a questão do turismo, a cidade tem poucas áreas de lazer, muito poucas. O Ibirapuera é lotadíssimo, né?
não na pandemia, né, nas situações normais, é muito cheio, gente, falta muita área. Então, eu acho que é uma coisa que a cidade precisa mesmo, né, dar um uso melhor para aquela área, né, e só vai ser melhor, né, quando deixar de ter cheiro, né. Que talvez seja uma maneira de aferir se o projeto deu resultado, né? Se realmente vai melhorar a qualidade do rio. Um aspecto que talvez a gente não consiga discutir o suficiente é se a mera mudança de fluxo das águas seria suficiente para garantir essa limpeza. Se os presentes aqui souberem a resposta, seria interessante da gente discutir, né? Porque a gente discutiu que o fluxo ia numa certa direção originariamente, foi invertido, ficou, eu me lembro muito bem, de uma certa época parado, conforme o interesse da cidade, afinal, toda a região ali é uma região da várzea do rio, o rio subia e causava enchente, né? Então, controlar a vazão significava, inclusive, evitar enchentes. Vocês acham que isso vai ter impacto aí na questão da limpeza do rio? Não, a questão do fluxo da água, né, seja no sentido Billings, seja no sentido Tietê, não ajuda no processo de despoluição do rio, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas antes do rio ser retificado para a construção das marginais, o Rio Pinheiros, ele é um rio que tem uma vazão relativamente pequena. Ele até ganhou um certo volume d'água justamente com a canalização e a retificação dele, né? Antigamente, na parte baixa, na época, por exemplo, de seca aqui na cidade de São Paulo, né, outono e inverno, o Rio Pinheiros, na verdade, ele não era bem um rio, ele era meio que um conjunto de lagoas, entendeu? Então, a vazão do rio é baixa, assim como a vazão do rio Tietê é baixa, próximo à nascente dele, inclusive nesse trecho que passa pela cidade de São Paulo, e por isso que a questão da despoluição ela ainda é mais complexa, né? Então, o que na verdade o projeto do novo Rio Pinheiros prevê nesse primeiro momento não é alteração no fluxo no fluxo do rio, é simplesmente o tratamento dessa poluição que é despejada no rio, né? E só para vocês terem uma ideia, segundo informações da Sabesp, das 500 mil ligações previstas, iniciadas no final de 2019 e previstas até o final de 2022, se eu não me engano, em 2020 foram feitas mais ou menos aí um pouco mais de 100 mil, seria aí cerca de 20, 25% das ligações previstas para o período de 2020 a 2022. Então eu diria para vocês que desta vez o projeto está andando numa velocidade até em linha com o esperado e, novamente, o que vai fazer a diferença para o sucesso deste projeto, né, e para que as pessoas se sintam à vontade para ocupar as margens do rio, é a questão da despoluição, né? E nós estamos falando aqui, não é uma água limpa para beber ou mesmo para nado, né? É uma água que, é uma qualidade de água que permita você estar nas margens do rio sem se incomodar com o cheiro e, por exemplo, permitir a navegação, que seria um ganho para a cidade tremendo.